Estamos de volta, segundo bloco do programa Meio de Campo. Hoje aqui, ó, a bola do futebol americano. Tá diferente o programa hoje, tá sabendo um pouco mais do esporte, né, que aqui em Votuporanga temos há um bom tempo, né, já falamos, já recebemos aqui algumas vezes o pessoal do Votuporanga Mohawks e teve troca, né, no intervalo, teve substituição aqui no Mohawks no meio de campo, saiu o Danilo Brunazzi, que está acompanhando aí na nossa gravação aqui, e chegou o Bruno Matiaso, ele que é professor da Unifev e também jogador, como é que é, do Mohawks? Fala pra gente qual que é a tua participação. Eu sou treinador. Treinador. Eu trabalho na parte do fora de campo. Mas já teve dentro já também? Ou... Não. Não? Meus ombros não deixam jogar muito. Ô Bruno, fala pra gente aí como é que você começou a se envolver com o esporte e a tua relação aí com o Mohawks. Bem, eu sempre gostei muito do futebol americano, eu assistia muito, eu acompanhava muito, mas eu não tinha muito contato com o time aqui. Aí, muitos dos jogadores, os fundadores do time são alunos meus, foram alunos meus. Então, conversando, aí o Paulo um dia me convidou para ir lá acompanhar o time, tentar dar uma ajuda na parte de treinamento. Então, aí eu comecei, conheci os jogadores, conheci o time, aí eu comecei a trabalhar essa parte extra-campo. Com treinamento, parte de tática, formação de ataque. Trabalhei mais a área do ataque, né? E o bate-papo aqui no intervalo tava bacana, viu? O pessoal falando dos resultados, falando inclusive de lesões, né? Essa última rodada, vários jogadores se machucaram. Sim. E aí eu fiz a pergunta, né? De quanto, por jogo ali, quantos atletas cada equipe conta. E é bastante, né? É. Fala pra gente. São mais de 50 atletas, né? Que você pode ter num elenco ali formado. Mas... dentro de campo são 11 de ataque e 11 de defesa, mas você tem que ter no mínimo ali quase que 2 substitutos. Então, assim, é muitos jogadores, é uma Mas leva isso durante o jogo gira mesmo ou é para caso de necessidade? Não gira, acaba girando. Tem os 11 titulares, né, que pode ser chamado, mas mesmo esses 11 titulares roda muito dentro do campo, porque dependendo a jogada, dependendo a formação, como que vai começar, você vai ter que trocar o jogador. Tem um jogador que é mais rápido, então você precisa de uma jogada mais para as linhas de fundo ou mais profunda. Então vai dependendo muito disso. Ô Paulo, fala pra gente aí, divulgamos várias vezes aqui na TV Unifev com relação a período que o pessoal que gosta de futebol americano pode ir lá no treinamento para conhecer um pouco mais, quem sabe se integrar à equipe, uma espécie até de seletiva, né? Aberta aí para o pessoal ir lá conhecer. Esse trabalho vai continuar aí com a volta dos trabalhos do treino do Mohawks? Vai, com certeza. Esse é um dos intuitos de poder fazer essa pausa nesse período do ano. Para a gente selecionar novos atletas, chamar o pessoal que tem interesse de participar, tanto dentro e fora de campo também, e possivelmente jogar o campeonato com a gente já no ano que vem. Agora a gente está pensando o dia certinho que a diretoria está resolvendo, se vai começar agora no comecinho de novembro ou no meio de novembro. E aí eu pedi para o pessoal ficar atento sempre nas redes sociais. Às vezes conhece alguém que joga lá, ou às vezes pode acessar propriamente a fanpage do Votuporanga Mohawks no Facebook e lá tirar as dúvidas, perguntando se quando vai ter a seletiva, quando que vai ter algum dia que vai voltar aos treinos, para poder ir lá visitar. Não necessariamente ir lá jogar, mas quiser conhecer né? o time aos poucos, ver como é que é o esporte, ver como é que é a equipe, conhecer o pessoal, isso que é o mais importante. Então quem tiver interesse, fica atento na página do Facebook, manda uma mensagem lá, alguma coisa, que só chegar lá no treino que a gente vai recepcionar com total cortesia lá o pessoal que for lá, que a gente vai ensinar, pelo menos, explicar um pouco do nosso esporte. O Bruno, é um esporte coletivo, um esporte que tem as posições, né? Fala para o pessoal que está assistindo, como tem várias posições, então tem espaço para pessoa com vários tipos de talento, Sim. né? Fala pra gente quais são essas qualidades que vocês buscam aí. O que eu gosto muito do futebol americano é que ele é um jogo extremamente eclético. Você pode trabalhar com vários tipos de portes físicos para os atletas. Então, o que nós gostamos muito lá que a gente interage, nós temos para a parte de ataque, a gente precisa do cara mais alto, de um cara mais baixo, um cara mais forte, mais ágil. Todas as posições, a gente não tem aquela posição do atleta que ele vai fazer uma funçãozinha mais ou menos. Não, todas são importantes e todas têm que ter um preparo muito grande. Estudo mesmo, que a gente fala. Porque, querendo ou não, você vai
ter uma função que você vai acabar protegendo um outro atleta, você vai acabar beneficiando um outro atleta. Então, o futebol americano é muito um esporte em equipe, principalmente até mesmo a defesa. A defesa você tem as suas posições específicas também, precisando de um cara alto, de um cara baixo, um cara mais forte, mais ágil, de explosão principalmente. Então, o futebol americano a gente consegue trabalhar com praticamente quase todos os esportes físicos. Eu vejo, é legal, né, quando aparece lá o jogador de futebol americano, gordão mesmo, cara, que em outras modalidades nem pensar, né, da pessoa ser incluída. E no futebol americano tem isso também, né, o cara que tem ali um corpanzil, né, o pessoal fala, pode ir também. Sim, não, e a gente precisa Precisa ir até, muito é até desses procurado. tipos de atleta. Sim, a gente pesquisa, vai atrás, convida, vai nas academias, porque esses atletas, os mais fortes, né, que tem um porte físico bem maior, a gente utiliza nas, que a gente chama nas trincheiras, as primeiras linhas, que é as linhas de proteção do quarterback, que é a posição do Paulo, ou mesmo na parte do ataque, que é para avançar e derrubar o atleta, o quarterback adversário. Então a gente precisa desses caras fortes que têm uma certa explosão. E eles até mesmo, eles têm uma função muito específica na hora de avançar, de recuar. Então, assim, são atletas fortes, mas que têm que ser extremamente inteligentes também na questão tática, na questão técnica. Porque, querendo ou não, o futebol americano não é só aquele esporte de empurrar e vai, não. Você tem que atacar, você tem que empurrar de um jeito específico, você tem uma técnica muito específica para isso. Então, até os nossos treinos trabalham muito a repetição. Você repetir aquela técnica várias vezes até ela ficar comum para você. Então, isso é uma coisa muito importante dentro do nosso esporte. Ô Paulo, queria que você comentasse também disso, diferentes tipos de pessoa que podem, tipo físico, né, e pode fazer parte do esporte. Conforme o Bruno falou, é isso que é o interessante do futebol americano. É isso que que traz o esporte ser um pouco diferente dos demais. Ou você tem um jogador muito baixo, eu tenho muito baixo, eu sou muito alto, eu sou muito magro, às vezes eu sou muito gordo. Não, o futebol americano, ele quer todas essas pessoas, ele precisa dessas pessoas, conforme o Bruno falou. Tem posições que não adianta trazer uma pessoa muito alta, muito baixa, porque tem que fazer a função dela dentro do campo. Isso que é o interessante do futebol americano. E além disso, não pode ligar o futebol americano à força física. É apenas um detalhe que tem no futebol americano. O mais importante do futebol americano é o que mostra, o que realmente é o esporte, é o estudo. É a tática, a estratégia. Isso é maior do que as pancadas que às vezes vê na TV, na televisão. Mas o intuito do futebol americano é o estudo. É montar uma estratégia para poder derrubar a defesa monta uma estratégia para parar o ataque. Os jogadores, ter esses jogadores ecléticos, né? Que podem, eu sou um pouquinho mais gordinho, não posso jogar um futebol, um basquete, não tenho espaço para mim. No futebol americano, a gente precisa. A gente até convoca, vocês querem jogar futebol, venham jogar com a gente. Não tem se é baixo, se é alto. Se você tem algum problema, vamos lá jogar com a gente, que com certeza vai ser muito bem-vindo lá. Show de bola. Hoje a gente está recebendo aqui o Paulo e o Bruno, falamos também com o Danilo, representantes do Votuporanga Mohawks, conhecendo um pouco mais da modalidade de futebol americano. Mais uma vez, programa Meio de Campo abrindo espaço, porque aqui em Votuporanga, aqui na nossa cidade, tem muita gente, na região também, né? Está crescendo aí em todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, as agremiações, os times, né, de futebol americano. E a gente espera que cresça mesmo. Como o Paulo acabou de dizer, o esporte que agrega muito, né? Traz pessoas que às vezes acham que está encostado, às vezes que não serve, entre aspas, não serviria para outras modalidades, mas que pode praticar, pode ter um pouco mais de saúde. E o principal, que a gente percebe em todos eles aqui, a amizade, né, a parceria, toda vez que vem o pessoal do Mohawks aqui na TV Unifeb. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, último bloco, mais curtinho, para passar os resultados, passar o que vem pela frente na semana esportiva.